Uma pergunta aqui que é até um pouco polêmica. Você disse alguns minutos atrás que é até interessante e sadio que o homem ele tenha várias parceiras antes de ter um relacionamento fixo, né? Adquirir uma experiência, ou seja, né? a experiência do homem no ato de relacionar-se de maneira monogâmica conta. E quando é o contrário, uma mulher que já tem uma longa quilometragem aí em relação ao aspecto sexual da coisa. Ou seja, com uma fama também, né? Interessante. Você acha que para a mulher, isso, num relacionamento monogâmico, o cara vai se sentir seguro sabendo que a mulher dele atual, de repente, já transou com, sei lá, 10, 15 caras. Você acha que para ela essa lógica serve ou não? Sem dúvida nenhuma, a promiscuidade masculina e feminina não é a mesma coisa. E não adianta aqui a gente falar, não é a mesma coisa. Se você perguntar, por exemplo, para qualquer mulher, vamos dizer assim, se perguntar para uma mulher virgem, você fala assim, você gostaria de perder a sua virgindade com um homem com experiência ou com um homem sem experiência? A maioria vai falar com experiência. Então a maneira como nós vemos o sexo é diferente. As mulheres se sentem atraídas por homens com experiência. Então um homem com cicatrizes, um homem que passou por coisas. E de maneira geral o homem não se sente atraído por isso. Não adianta vir aqui, quem quer que seja, e falar, não, o homem não se sente. Na raiz da questão ele não se sente. Você pode vir e falar, não vai se sentir atraído por uma mulher que de repente teve 100 homens na vida dela. E eu não vou nem entrar, pelo menos ainda, no aspecto se isso muda alguma característica da sua personalidade ou até mesmo do seu caráter. Não vou entrar nesse âmbito. Mas o homem não se sente atraído. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser virgem. Não é isso. Mas a maneira como a promiscuidade sexual é para o homem não é igual para a mulher. Então, dentro disso também existem alguns outros elementos, porque, claro, o que acontece muitas vezes até mesmo sexualmente é que as mulheres, de maneira geral, têm mais dificuldade de separar as emoções do sexo. Uhum. Os homens não tem tanto esse problema. Então, quando de repente ela foi uma mulher que teve muitos parceiros sexuais, isso vai ter um certo efeito, ela acaba carregando uma bagagem emocional até mesmo em si mesmo e nos seus relacionamentos por consequência. Agora, como você falou, o cara de repente entra num relacionamento com uma mulher que na cabeça dele ele acredita que teve muitos parceiros sexuais e ele não fica tranquilo. Bom, aí a resposta é simples, não se envolva com essa mulher. Uhum. Porque o que acontece muitas vezes é que o homem, por ser um carente, por não ter opção, ele fica nesse se martirizando, tentando continuar uma conexão com uma mulher onde ele não consegue ficar tranquilo nessa conexão. E eu nem vou falar se a culpa é dela, porque é irrelevante. Porque muitas vezes o cara pode ser um inseguro, de natureza, ou realmente essa mulher não consegue prover as características para ter um relacionamento saudável. Para eles criarem um relacionamento saudável. Então, agora já entrando na parte mais polêmica da pergunta, eu acredito que se uma mulher se envolve com muitos parceiros sexuais, isso tem um efeito na cabeça dela, uma carga onde negativa. ela acaba até mesmo não dando tanto valor até mesmo pro homem que está no relacionamento, porque vira muito descartável. Vira, beleza, eu mudo aqui, só mais um. É só mais um. E isso também vai ter um efeito na maneira como ela trata o cara, como ela vai ter o relacionamento dela, porque é realmente descartável. E, por outro lado, o homem, como consegue de maneira geral separar melhor o sexo das suas emoções, não é uma dinâmica que se aplica da mesma forma para o homem. Então, isso também não significa dizer que porque uma mulher se envolveu com mais homens, ela não seja capaz de criar um relacionamento saudável tanto quanto uma mulher que se envolveu com menos homens. Porque aí você pega uma mulher que de repente teve 3 namorados na vida dela, criou um inferno na vida dos caras, o cara, por consequência também os caras criaram um inferno na vida dela.
E aí você pega, de repente, uma mulher que se envolveu com mais homens, que consegue, porque tem as habilidades de criar um relacionamento saudável. Então, claro, não é uma matemática, uma receita de bolo de que, porque ela se envolveu com X homens, ela é uma mulher assim ou assado. Mas, de maneira geral, nós homens temos que ter consciência de algumas coisas que podem ser reflexos do fato dela ter se envolvido com muitos homens, sim. Porque senão você vai se envolver com uma mulher aí que vai só te dar dor de cabeça também. E até mesmo deixando passar boas mulheres na sua vida pelo fato de você achar que o body count, como se diz na comunidade. E também tem aquelas que se envolvem com muitos homens de maneira assim esparrada para todo mundo saber mesmo e foda-se. E tem aquelas que são discretas, né, na delas, e ninguém nem sabe. Porque também, nesse sentido, por exemplo, uma mulher que se envolveu com, vamos dizer aqui, 20 homens, é impossível que todos esses homens foram dignos, foram homens de qualidade que mereceram estar com ela. É impossível, e eu não estou dizendo que ela está errada de ter feito o que ela quis fazer, mas é impossível que esses homens mereceram, realmente foram homens bons, homens de qualidade para estar com essa mulher. E é aquela coisa, a mulher que quer se envolver com vários caras, ela sai aqui na rua, ela acha um monte. O homem não é assim. Então justamente você entende também que a promiscuidade masculina e feminina não é a mesma coisa. A mulher, quando quer achar um homem, ela faz assim, aparece 10. O homem não. Então aí você já vê também o cara que tem mais experiências sexuais com mais mulheres, porque ele tem uma certa experiência que o faz merecedor, ou ele tem uma habilidade, ele é bom naquilo. A mulher não. Então são questões que muitas vezes podem parecer polêmicas, politicamente incorretas, mas na prática essa é a real.